Estamos estudando sobre ética cristã. Ética cristã e a tomada de decisões, especialmente para a vida dos jovens. Então, hoje temos jovens e jovens experientes, né? Então, todos são jovens aqui. Então, a nossa meditação certamente é para todos. Primeiro dia, nós procuramos observar na Bíblia Sagrada como entender a ética cristã, a ética bíblica, a partir do Salmo 15. E vimos uma síntese da ética em uma palavra: integridade. E na sua expressão negativa, não fazer o mal. Então, ética é ser íntegro e é não fazer o mal. Está lá no Salmo 15. Ontem nós nos direcionamos para um aspecto mais específico da ética na vida dos jovens, uma ética para a santificação. Só que a ética, como nós temos observado, trata das questões muito complexas, questões difíceis, como questões sobre a guerra, sobre a economia. A ética trata de você tomar decisões e fazer as escolhas daquilo que é correto segundo a palavra do Senhor. É claro que existem ramos de estudo da ética que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada e, obviamente, orientam as pessoas, ou pelo menos dá caminhos para escolhas que muitas vezes são erradas. É uma ética relativista, é uma ética baseada ou no humanismo, ou no existencialismo, em outras filosofias esquisitas e complexas, e que certamente tem como pressuposto a não existência de Deus. É uma ética mais voltada para o ramo da filosofia. E é claro que nós não seguimos por esse caminho. Por quê? Aquilo que relativiza traz a ideia de que não existe um Deus, criador do céu e da terra, que se revelou na Bíblia Sagrada, que é o Deus dos absolutos, porque Ele é o absoluto e a verdade de todas as coisas. Então, a ética correta, verdadeira e que nós buscamos é uma ética que se fundamenta na pessoa de Deus, porque Deus existe uma ética com absolutos universais. Todas as respostas nós encontramos na Bíblia Sagrada, ela é suficiente. Tudo que é necessário para a vida e para a piedade, está lá em 2 Pedro 1, verso 3, nos foi doado, revelado em Cristo Jesus, está na Escritura. Isso significa que podemos tomar as decisões corretas e adequadas para glorificar e agradar ao Senhor, nosso Deus. Então, ética tem a ver com comportamento. Tem a ética das coisas difíceis, ética sobre as decisões sobre eutanásia, sobre pena de morte, sobre questão genética, células-tronco, mas existe a ética das coisas do dia a dia. Todo dia você tem que tomar decisões. Todo dia você tem questões éticas, muitas vezes até em pequeno grau, mas muito significativos, e que você tem que aprender a lidar com essa tomada de decisões. Refletimos ontem, pensando nos jovens, as escolhas que vão mudar a vida de um jovem durante 5, 10, 15 e toda a vida daquele jovem. Escolha no sentido do casamento, com quem se casar, escolha no sentido do curso, da profissão que vai seguir. Então são escolhas difíceis. E aí quando alguém, um jovem, vai tomar uma decisão a respeito ou do casamento, da sua profissão, outra escolha realmente significativa que vai mudar a sua vida, faz-se necessário buscar o quê? A vontade de Deus. E é disso que nós vamos tratar hoje. Não só o jovem, todos aqui querem saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Já perguntou isso para você mesmo? Já ficou confuso? Já pensou? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quando nós falamos isso, estamos falando de uma questão específica, não é? Vou mudar de emprego. Senhor, é a tua vontade que eu mude de emprego? E nós queremos respostas de Deus. E respostas logo. E respostas práticas e certas. Você já pensou isso? Já passou isso na sua cabeça? Vou mudar de cidade. Senhor, é a tua vontade que eu mude de cidade? E coisas desse tipo. Pensando nisso, nós queremos hoje observar pela manhã e pela noite, né? Começa de manhã e vai terminar à noite. Se vier só de manhã, vai perder o resto. Tá? O desafio é esse. Vem de manhã e o resto está à noite. Só que vai ser gravado, né? Não grava. Não grava o da noite. Libera o da noite só no ano que vem, porque aí vem de manhã e
tem que pegar à noite. É brincadeira, vai ser gravado. Mas a vontade de Deus para a ética bíblica. Como entender a vontade de Deus para uma ética bíblica? Como eu tomar a decisão na minha vida, nas questões éticas que Deus coloca para eu decidir e segundo a vontade de Deus. É isso que nós vamos estudar hoje pela manhã e à noite. Não vai ser uma mensagem expositiva no sentido de um texto só, nem também uma mensagem tópica, convencionalmente falando, mas será um estudo bíblico, onde nós vamos estudar um pouco sobre a vontade de Deus na tomada de decisões. E o texto inicial é o Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16, que diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, toda a nossa vida já está escrita e determinada. Nada vai acontecer diferente do que Deus determinou que vai acontecer. Para mim, para você, o minuto seguinte, a hora seguinte, o resto desse dia é um mistério. Temos uma previsibilidade, mas pode ser tudo diferente do que nós provisionamos para o dia de hoje, não é verdade? Mas para o Senhor não há mistério, não há segredo, tudo está determinado, tudo vai acontecer como Ele decretou, como Ele decretou. Pensando nesse versículo, vamos observar algumas verdades ou reflexões sobre a vontade de Deus que nos ajuda a fazer escolhas éticas, escolhas morais para a nossa vida. E eu espero que isso nos auxilie, porque eu particularmente tive muita dificuldade em entender como descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Mas lendo a Escritura, dentro de vários textos aqui, eu pude perceber que não é tão difícil quanto se imagina, e pelo contrário, entender essas verdades nos traz segurança, nos traz paz. Você não precisa viver ansioso, ou ansiosa, se você entende a ideia, a doutrina da vontade de Deus na sua vida. Primeiro entendimento, dificuldades com a vontade de Deus, né? Muitos crentes têm dificuldades de entender a doutrina acerca da vontade de Deus. Muitas pessoas querem a vontade de Deus individual, né, específica para a sua vida. O que eu vou fazer hoje, Senhor, né? Me revela, me mostra se eu devo mudar de emprego, se eu devo mudar de cidade, se eu devo mudar de cônjuge. Alguns até nesse sentido pensam, não, verdade. Senhor, será que é a tua vontade eu me separar? Como assim? Né? Não tem sentido. Mas alguns pensam dessa forma. Então, muitos cristãos procuram buscar a vontade de Deus de várias formas. Talvez você não acredite no que eu vou dizer, mas eu vi. Um pastor, ele mudou de igreja porque ele estava no trânsito e no carro da frente tinha um adesivo. Ele leu aquele adesivo, tinha alguns dizeres e ele entendeu. É uma mensagem de Deus. Esse pastor não era pentecostal. Ele não cria no dom da revelação, coisas assim. É um pastor batista, né? E ele mudou de igreja por conta disso. Então, foi assim que ele entendeu a vontade de Deus na vida dele. Muitos crentes acabam fazendo isso, né? Tem uma impressão, tem um sentimento, lê algo, às vezes até um versículo solto. Isso aqui não é por acaso, foi Deus que mostrou. E aí toma uma decisão seríssima na vida, baseado numa impressão. Será que é isso que o Senhor requer de nós? Então, o pressuposto aqui não é somente o de que Deus tem um plano individual para cada um. Deus tem, certamente, acabamos de ler. Deus tem um plano individual para cada um. Mas de que é possível conhecer esse plano? É possível conhecer esse plano individual para cada crente em Jesus? Será que é possível? É possível descobrir o mapa espiritual das nossas decisões? Será que o Senhor, Ele se propôs a revelar esse plano individual, aquilo que foi escrito sobre cada dia da sua vida? E será que Deus tem obrigação de lhe dizer isso? E é o que Deus quer que você faça, que você busque isso?
Será que a Escritura nos ensina assim? Deus realmente tem um plano maravilhoso para os seus filhos, para todos nós. Mas esse plano que Deus revela na Bíblia é o plano redentivo. Lá em Romanos 8, 28, lemos assim. Olha Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tem um plano. Tudo coopera para os crentes em Jesus. Ou seja, estamos debaixo do favor de Deus. Mesmo nas situações difíceis da vida, o Senhor é por nós, o Senhor cuida de nós. Talvez esteja difícil, talvez você esteja sofrendo, mas aos nossos olhos parece ser ruim. Mas dentro do plano do Senhor, certamente será abençoador. E Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fomos escolhidos pelo Senhor para a graça da salvação. Com qual propósito? Ser feliz? Não. Ser próspero? Também não. Ser como Jesus. É isso que ele está dizendo no verso 29. Fomos escolhidos e predestinados para ser como Jesus. Esse é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Simples, está revelado, está na Bíblia Sagrada. Deus tem um plano sim, redentivo para mim e para você. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais dentro da vontade de Deus você estará. Simples, está na Bíblia. Então, como foi que Jesus viveu? O que Jesus buscou na sua vida? Fazer a vontade do Pai. Que vontade? Certamente a vontade revelada de Deus para a vida do Senhor Jesus Cristo. E ainda, no verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o Senhor tem um plano do começo ao fim para a nossa vida, para a sua vida. Deus lhe chamou das trevas do pecado, o Senhor lhe justificou, declarou que você é justo diante do tribunal de Deus, não porque você fosse justo ou teve mérito de justiça diante do tribunal de Deus, mas porque o Senhor Jesus Cristo, ao morrer numa cruz, conferiu justiça a você pelo sangue dele, pela imputação, por ter cravado o escrito de dívida na cruz. Deus olha para o crente em Jesus como alguém justo, como alguém que não tem pecado, embora ainda esteja numa situação de pecado por várias razões. E no final do plano de Deus, também glorificou. Isso ainda não aconteceu conosco, né? Nós crentes em Jesus fomos chamados, nós crentes em Jesus fomos justificados, mas ainda não glorificados. Isso ainda vai acontecer e é o que nós esperamos. Este é o plano redentivo de Deus para nós. Porém, saber esse plano nem sempre satisfaz os crentes. Quando os crentes pensam na vontade de Deus, o que é que eles querem? Senhor, qual decisão eu tomo amanhã? Senhor, qual decisão eu vou tomar no meu negócio? Senhor, qual decisão eu vou tomar nas questões difíceis da minha vida? Será que está certo eu casar com essa pessoa? Essa é a tua vontade? É isso que as pessoas na modernidade buscam do Senhor. Os crentes em Jesus modernos querem a vontade de Deus nessa perspectiva específica de cada dia da minha vida. E isso é complexo. Então nós temos aqui o entendimento de um plano de Deus revelado. Lemos aqui em Romanos 8, de 28 a 30. Deus revelou esse plano para nós, sermos como Jesus, vivermos nessa justificação, salvação que Deus nos deu, aguardando a glorificação, buscando imitar o Senhor Jesus Cristo, entendendo que tudo coopera para o nosso bem, até as dificuldades. Está aqui o plano de Deus. Não, mas este plano revelado não me satisfaz, pastor. Eu quero algo mais. Eu quero saber o plano escondido de Deus. Plano revelado, Bíblia Sagrada. Plano escondido é o minuto seguinte, é a hora seguinte, é amanhã. Eu tenho que tomar uma decisão daqui a um mês. E, Senhor, qual a tua vontade? Já está decretado. Não importa o que eu faça, vai acontecer como Deus decretou. Mas eu quero saber porque eu vou tomar esta decisão. E aí, muitos conflitos surgem na mente do crente.
Então, lembre-se disso. Há um plano revelado de Deus e há um plano escondido que nós não sabemos, que é exatamente o que vai acontecer em breve. A ausência de satisfação na vida tem despertado o interesse dos cristãos em saber qual o plano individual de Deus para as suas vidas. Cada decisão é importante, o objetivo é descobrir a vontade de Deus. Eu quero descobrir esse mistério, porque descobrindo a vontade de Deus, eu acertarei e serei mais feliz. Muitos temem não experimentar a alegria de estar no centro da vontade de Deus. Porque se eu descobrir o que Deus quer para mim, eu vou escolher o que Deus quer para mim, e então eu estarei no centro da vontade de Deus, consequentemente eu serei feliz. Mas há um aspecto aqui complicado, há um aspecto em que é santo conhecer a vontade de Deus, aspecto positivo, todos temos que buscar conhecer a vontade do Senhor, mas tal desejo pode despertar alguns entendimentos negativos, como por exemplo, ansiedade. Ao querer buscar a vontade escondida, oculta, não específica assim, que Deus não revelou para você, você pode ficar ansioso. Já pensou? Ao querer buscar a vontade de Deus, você pode ficar ansioso. Por quê? Porque eu não recebo a confirmação. Eu quero uma confirmação. Eu oro a Deus por uma confirmação. Senhor, eu quero que você me dê uma resposta daqui a uma semana. Em uma semana eu te peço um sinal para saber se eu vou mudar de cidade ou não. Um exemplo. É assim que muitas pessoas oram. Não, mas eu orei, pastor. Então está orado. Foi feita a oração, está orado. Logo, Deus vai responder. Aí eu pergunto, quem disse? Quem garante? Por que Deus tem que responder do jeito que você quer em uma semana? Não é assim que funciona, né, dentro das coisas do Senhor. Além da ansiedade, essa perspectiva soa um certo subjetivismo perigoso, quando Deus parece sempre falar comigo. Eu estava ouvindo um cântico, Deus falou comigo naquele cântico. Será? Foi Deus mesmo? Ou será que foi o seu coração dizendo o que você queria ouvir? Enganou seu coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí o verso seguinte diz que Deus esquadrinha o coração. Ou seja, Deus ele pegou o coração humano, metaforicamente falando, cortou em várias partes e analisou cada uma e sabe descrever cada parte do nosso coração melhor do que nós mesmos. Ou seja, nós não temos entendimento de como escolher as coisas específicas do dia a dia. Nós não temos como saber essa vontade específica do Senhor. Parece piedoso, mas pode provocar ansiedade e gera um grande subjetivismo. A verdade é que há muitas confusões quanto ao que de fato pode ser chamado de vontade de Deus. Perguntas que podem nortear essa discussão, algumas perguntas. Você sempre cumpre a vontade de Deus? É uma pergunta que você vai responder só você e você mesmo aí. Você sempre cumpre a vontade de Deus? Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Sempre. Você sabe? É possível isso acontecer? Em que área é mais difícil saber a vontade de Deus? Na vida familiar, profissional ou eclesiástica, na igreja? Então você vai tentando responder essas questões. Lá na frente nós vamos também responder de uma perspectiva mais bíblica. Os crentes querem direção da parte de Deus para as questões práticas. É aí que entra a ética, né? As questões práticas específicas da vida, mas parecem não a encontrar. Às vezes até o pastor vira oráculo. Já viu isso? Você vai lá no pastor... Pastor, eu tenho que tomar uma decisão. Diga aí, o que o senhor disser eu faço. Né? O pastor virou oráculo. O oráculo é isso. Você procura e aí a voz vem e lhe diz a revelação e você segue, porque foi o pastor. Né? E o pastor é uma bênção. Claro, os pastores são abençoados, mas não são oráculos. Né? E erram e são pecadores também. Embutido nesse desejo está um anseio por receber confirmação do Senhor. Todos nós queremos que Deus confirme se estamos no caminho certo. Mas não é bem assim. E um texto muito usado, e até usado erroneamente, é a história de Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao 17 e do 36 ao 40. Então Gideão foi chamado por Deus para lutar contra os midianitas. E Deus disse, vá e você vai vencer. Mas Gideão ficou meio preocupado, triste. Senhor, mas como eu vou vencer? Não,
você vai vencer os midianitas, eles serão como um homem só e você vai vencê-los. Vá, tenha coragem, eu estou dizendo, isso é Deus dizendo. Eu estou dizendo, vá. Mas ele não estava muito animado com esta revelação direta de Deus. O que é que ele fez? Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal. E Deus, na sua graça e misericórdia, deu um sinal, aquele sinal do novelo. Então, se o novelo de lã estiver molhado e tudo ao redor seco, eu vou, Senhor. Deus deu o sinal, aconteceu tal e qual. Aí o que foi que Gideão fez? Pediu outro sinal. Não, Senhor, ainda estou na dúvida. Se o novelo estiver seco e tudo molhado, agora eu vou. E aí Deus fez, na sua misericórdia e na sua graça. Alguns crentes têm o seu novelo de lã preparado, né, para orar a Deus e pedir o mesmo. Está na Bíblia, não é verdade? Só que não é bem assim, certo? Deus fez assim com Gideão, mas em muitos outros momentos Deus não fez assim. Não é normativo, não é um padrão. É a título de exceção e até de misericórdia de Deus na vida de Gideão, para fortalecer aquele homem. Mas este não é o método de descobrir a vontade específica de Deus para as tomadas de decisões. Aqui com Gideão era tomada de decisão dificílima. Ele ia para a guerra, e ele ia para uma guerra onde ele tinha menos poder militar. Certamente ele iria ser derrotado de uma perspectiva humana. Mas Deus disse, vá. Então pronto, eu vou vencer. Era assim que ele deveria ter procedido. Deus revelou, Deus disse claramente que eu deveria ir. E lembre-se, nós não somos Gideão, nós não somos Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Davi, Elias. Esses homens eram homens significativos e relevantes no plano de Deus para a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Um profeta de Deus no Antigo Testamento era um homem que enfrentava o rei quando o rei estava em pecado. Lembra de Natã com Davi? Tu és o homem, né? Foi você que cometeu esse terrível pecado. Só uma pessoa poderia enfrentar Davi. E ele ainda contou uma historinha para não ser morto de cara. E esse homem era o profeta, é verdade. Esse homem era o profeta. O profeta chegava, quando Saul não matou o rei Agag, foi lá Samuel e matou. Elias matou os profetas de Baal. Os profetas, eles não eram pessoas passivas. Eles estavam só aguardando Deus mandar cumprir uma missão. Eles eram os agentes especiais de Deus no Antigo Testamento. E os apóstolos, os do Novo Testamento. Então, estes homens, como Gideão, Juízes e outros que nós observamos na Bíblia, são diferentes de nós. Nós somos importantes para Deus, obviamente para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, mas a nossa missão é outra, embora seja semelhante, glorificar o nome de Deus, mas a nossa missão é outra. Então não devemos querer, estas experiências, porque não vai ser assim. Então como será? E aqui vamos para um segundo aspecto do nosso estudo. Os vários entendimentos sobre a vontade de Deus. Então existem vários entendimentos. A vontade de Deus ela é uma, mas existem vários entendimentos sobre a vontade do Senhor. Muitos confundem a vontade de Deus com sua experiência ou sentimentos. Você sente uma coisa, é a vontade do Senhor. Você teve uma experiência, é a vontade de Deus. Aí a pergunta que tem que vir na sua mente, será? E outra, você vai tomar uma decisão importantíssima na sua vida, baseado numa experiência. Aí quando dá errado, aí você diz, Senhor, mas eu confiei em Ti. Aí você bota a culpa em Deus. Não foi Deus, foi a tua experiência, foi o teu sentimento. Quem disse que aquilo foi Deus? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, a vontade do Senhor, ela vem de uma interpretação sadia e saudável da Bíblia Sagrada. É ali que nós conhecemos a vontade de Deus, não por experiências ou sentimentos. Alguns teólogos confundem obedecer os mandamentos de Deus com descobrir os planos de Deus e chamam essas duas ações de vontade do Senhor. Obedecer os mandamentos, descobrir os planos. São coisas diferentes. Os mandamentos estão revelados. Ética cristã se refere a mandamentos de Deus, princípios bíblicos que nós temos que trazer para guiar a nossa vida. E eu tenho que escolher esses princípios e mandamentos para viver dentro da vontade de Deus. Não é só querer
descobrir a vontade de Deus. Mas a ideia é, eu tenho que ser guiado pela vontade de Deus, que está revelada na Bíblia Sagrada. A conclusão, então, não de todo o estudo, mas só desse entendimento aqui, é que saber a vontade de Deus é muito difícil. De modo que até cristãos sábios não conseguem chegar a saber a vontade específica de Deus para a nossa vida, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada tomada de decisão. É praticamente impossível. Você sabe prever o futuro, né? Não dá, não tem como. Essa vontade de Deus que alguns querem descobrir, entende? Para a tomada de decisão na sua vida, nas questões éticas da sua vida. Mas tem como você descobrir a vontade revelada. E é essa vontade que nós devemos estar procurando. Muitos autores carismáticos, no sentido da doutrina carismática e pentecostal, buscam esse subjetivismo no ouvir a voz de Deus, no sentir o toque de Deus, ou num cântico, ou até mesmo na escritura com alguns versículos, ou numa experiência de vida, e aí decidem questões importantíssimas da vida, só que a partir de impressões humanas. E não é bem assim como observamos na Bíblia Sagrada. O problema está na expectativa de que todas as nossas atividades sejam realizadas por direção imediata de Deus, antes que por obediência a mandamentos e discernimentos de situações. Então, muitas pessoas querem descobrir a vontade de Deus, mas não estão preocupadas em obedecer à vontade de Deus. E tem que mudar. A lógica é, não dá para eu descobrir, mas dá para eu obedecer. Eu tenho uma vontade revelada. Eu não sei a vontade oculta. Mas eu sei, pela Escritura, que tudo está determinado pelo Senhor. E que Deus é por mim. E que Deus é bondoso. E que nada de mal vai acontecer comigo, a não ser que Deus queira que aconteça, não para o meu mal, mas para a glória dele, para a minha própria edificação. Infelizmente, por causa do pecado e da queda, estas questões chegam, à nossa vida, questões de sofrimento, de dor, de tristeza. Isso acontece não porque Deus é mau, mas porque nós somos maus, nós somos pecadores, Aí tem aquela grande questão que os ateístas levantam: como pode um Deus bom permitir que coisas maus aconteçam nesse mundo, O problema é que a questão é mal formulada. A questão deveria ser: como pode um mundo tão mau ainda existir? Só existe ser humano pela graça e misericórdia de Deus. Se não fosse a graça de Deus agindo em toda a humanidade, numa perspectiva ampla ou mais específica, não existiria humanidade. Não existiria planeta. Não existiria vida. O ser humano já teria se destruído. Essa é a perspectiva bíblica. E isso reflete e exalta a bondade do Senhor. Então, fazer a vontade de Deus está mais relacionado a obedecer e discernir do que ser sensível a algo. Isso é a vontade. Obedeça. Obedeça a vontade do Senhor revelada. Isso realmente é o mais importante. Mas é frustrante ao crente que não é dado ao sentimentalismo ter que descobrir a vontade de Deus pelas impressões. Então, ele fica frustrado, ele quer descobrir a vontade por suas próprias impressões, pelas emoções, pelas situações, pelas experiências. Deus não quer que sua vontade seja um mistério para nós, isso é um fato. Deus quer que nós saibamos a vontade dele. Efésios 5,17 diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, loucos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então procure compreender. Então Deus quer que você compreenda a vontade de Deus. Qual? A oculta ou a revelada? A revelada. Entende? É isso que Deus quer que você compreenda. A vontade revelada lá de Romanos 8, 28 a 30. Seja como Jesus. Essa é a vontade revelada. É isso que Deus quer de você. Então, quando você vai tomar uma decisão difícil na sua vida, como Jesus decidiria? A partir do que está nos evangelhos, a partir do que as epístolas falam do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus agiria na questão política, na questão econômica? Só um parêntese. O Senhor Jesus viveu numa efervescência política muito grande, não é verdade?
Haviam partidos políticos religiosos lutando pelo poder na Judéia daquela época. Existiam. Herodes queria ser o rei da Judéia, não é verdade? Ele já se colocava, os Herodes ali, como reis da Judéia. Perceba que um grupo, uma multidão queria fazer de Jesus rei, e ele não quis. Por quê? Porque ele não queria se identificar com a política daquela época. Ele não queria. E quem dominava a política daquela época? César, o imperador romano. Aí tem que pagar um imposto injusto, imposto opressor, né? Um imposto terrível de César. E aí quando Jesus foi confrontado a pagar, o que é que ele disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não me interessa o imposto de César, não me interessa a política de César, não me interessa a dominação romana. E o que é que interessava a Jesus? O evangelho do reino. O que é que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque chegou o evangelho do reino de Deus a vocês. Vivemos uma efervescência política, né? E o que é que os crentes devem fazer? Buscar o evangelho do reino de Deus. Essa é a nossa mensagem e é o que deve estar na nossa mente. Proclamar o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Está revelado, né? Não precisa ter bola de cristal. Não precisa você ter uma impressão, uma emoção. Não precisa. Nenhum presidente vai resolver o problema. Nenhum governador. Não vai resolver o problema da humanidade. Pode amenizar uma coisinha, pode piorar mais ainda. Mas é isso aí. Se você ver a história do Brasil, é dessa situação. E outros países do mundo também. Não quer dizer que você tem que ser um ser apolítico. Não é isso que eu estou dizendo. Nem vou me aprofundar nisso. Mas a vontade de Deus está revelada. Tem princípio na Bíblia para tudo o que você possa imaginar de questões que você tem que tomar a decisão. Então, Deus quer, lendo Efésios 5,17 de novo, por esta razão, não vos torneis insensatos, ou seja, loucos, né? Pessoas assim que não sabem o que fazer. Não, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, você tem que entender a vontade do Senhor. É o que Deus quer. Qual vontade? A revelada. Como? Estudando a Bíblia. Conhecendo o livro sagrado. Quanto mais você conhecer da Bíblia, mais você vai tomar as decisões acertadas na sua vida. E vai ser próspero em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Você que é crente em Jesus e tem buscado ser fiel a Deus até hoje, olhe para trás. Faça a retrospectiva dos seus últimos 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos na fé. Se não foi muito melhor do que se você tivesse perdido nas trevas do pecado. É ou não é? É assim que avaliamos a nossa vida. É assim que você percebe como Deus age, como Deus opera. Esse é o milagre, essa é a bênção. Agora, os crentes que só olham o dia de hoje, não refletem no que Deus já operou na sua vida e que não estão firmados na vontade revelada, querem saber os mistérios do Senhor como se fosse algo, né, místico nesse sentido, esses aí não têm substância. O Senhor Jesus Cristo, que é o ápice da revelação de Deus, nos deu a conhecer tudo quanto ouviu de seu Pai. Então Jesus comunicou a vontade de Deus para o ser humano. João capítulo 15, verso 15, Jesus falando aos discípulos disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, tudo o que Deus quis que os apóstolos conhecessem, Jesus transmitiu para eles. E Efésios 2:20 diz que a igreja é fundamentada sobre o ensino de Cristo e dos apóstolos. Então, o que nós temos aqui, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é a vontade de Deus. Cristo não nos poupou de nada que precisávamos saber. Ele nos colocou tudo. E o Espírito Santo, como é dito lá em João 16, de 12 a 14, é aquele que nos guia a toda a verdade. Então nós temos a Escritura, que é a verdade. Nós temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Basta querermos estudar, conhecer esta verdade para termos os subsídios para as tomadas de decisões na nossa vida. Para escolher o que é que eu vou fazer no meu trabalho, o que é que eu vou fazer com quem eu vou casar, o que é que eu vou fazer se eu vou mudar de cidade ou não. Todas essas decisões e outras, até mais complexas,
refletindo na Escritura e em oração, vamos ter um entendimento de como agir. Não há nada além das Escrituras que precisamos conhecer para uma vida agradável a Deus. Nada. Está tudo aqui. Ela é suficiente. 2 Pedro 1,3. O Senhor nos doou tudo o que é necessário para a vida, uma vida piedosa, obviamente, e a própria piedade. Está tudo na Bíblia. Tudo. Ela é suficiente. Né? Suficiente até para, como já estudamos na sexta, destronar as fortalezas do conhecimento que se colocam às vezes como mais excelentes do que a Bíblia, e não são. A Bíblia tem todas as respostas e todas as informações. Não é uma questão de falta de conhecimento, digamos assim, mas muitas vezes a nós é uma questão de incredulidade. Sabemos disso, mas não cremos nisso. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso que estamos aqui hoje, mas nas tomadas de decisão muitas vezes não confiamos em certas instruções da Bíblia Sagrada. Lá no Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus mesmo nos instrui, Deus mesmo mostra o caminho, o Senhor dá o conselho. Estamos debaixo das vistas de Deus. Deus olha tudo, sabe tudo. Nós achamos que temos liberdade. Sei que isso é controverso, mas é uma aparência de liberdade. Nada vai acontecer fora do plano específico de Deus. Nada, nada. Né? Por isso, até a nossa oração está no plano do Senhor. Tudo está dentro do plano de Deus. Então, vamos agora para um terceiro aspecto do nosso entendimento sobre a vontade de Deus na ética cristã. Há mais de uma vontade de Deus? É uma pergunta que muitos se fazem. Será que há mais de uma vontade de Deus? Então, diante de tanta confusão no meio evangélico, é justo pensar: qual é a vontade de Deus? Qual o caminho bíblico? Como entender? Tem duas vontades de Deus? Tem três vontades de Deus? Como é que eu entendo o que é a vontade do Senhor? Na verdade, existe somente uma vontade de Deus. A vontade de Deus ela deve ser entendida em algumas perspectivas, mas é só uma. Então, fazer a vontade de Deus é obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso é uma perspectiva de entendimento da vontade de Deus, de uma maneira muito clara. E isso se refere à ética cristã. O que é ética? É exatamente se pautar nos mandamentos de Deus. Ética tem a ver com a lei de Moisés, ética tem a ver com os 10 mandamentos, ética tem a ver com a interpretação que Jesus dá nos evangelhos da lei de Moisés, tem a ver com o que Paulo ensina sobre como deve ser a nossa prática no meio da sociedade como crentes em Jesus. Então, fazer a vontade de Deus é obedecer aos mandamentos do Senhor. Salmo 40, verso 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 51, 18, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, segundo a tua boa vontade, é o aspecto aqui do Salmo 51, 18, né? Sempre segundo a vontade de Deus. Salmo 103, 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, quem faz a vontade de Deus está bendizendo, exaltando, adorando. E o Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me um teu bom espírito por terreno plano. Deus é quem nos ensina, quem nos instrui a fazer a vontade dele. Como? A partir da sua revelação escrita, Bíblia Sagrada, a partir dos mandamentos. A vontade de Deus é aquilo que traz prazer a Deus. Então, se você obedece ao Senhor, você está sendo aprazível, dando prazer, alegria. Deus se sente feliz quando nós obedecemos à vontade dele. Vários textos da Bíblia mostram a vontade de Deus relacionada ao prazer que Deus tem. Provérbios 11:1, por exemplo: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que é o peso justo? É quando você é honesto. A honestidade é uma característica de quem vive na ética cristã. Então, quando você obedece o mandamento do Senhor, você dá prazer a Deus. Por que é que eu vou obedecer? Por que é que eu vou ser correto?
Por que eu sigo as leis de trânsito? Ou pelo menos tento seguir as leis de trânsito. E tudo que me é colocado como correto e certo é porque tem a ver com o meu temperamento? Não. É porque eu gosto? Não. É porque Deus tem prazer. Então eu faço o que é certo, mesmo às vezes não querendo ou não concordando, mas é porque Deus tem prazer. Isso é buscar a vontade do Senhor. Provérbios 11:20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Como vimos na sexta-feira, integridade sintetiza o que é a ética cristã. A vontade de Deus sempre será cumprida. E é isso que nós temos que ter em mente. Eu não preciso descobrir especificamente a vontade do Senhor. Ela sempre será cumprida nas nossas vidas e na vida daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus para a vida deles também vai se cumprir. Tudo vai acontecer como tem que acontecer, como determinado pelo Senhor. Às vezes tem aquela ideia da batalha espiritual, Satanás lutando contra Deus, né? Alguns crentes têm essa imagem. Existe sim, né? As investidas do maligno. Mas o maligno só faz aquilo que Deus quer que ele faça. Ele jamais vai fazer algo que Deus não deixou. Jamais. Ele também não tem liberdade. Os demônios também não têm liberdade. Tudo está no plano do Senhor para acontecer como Deus quer. A gente vê isso no livro de Jó e até em várias outras partes do Novo Testamento também. Tudo vai acontecer pelo plano e determinação de Deus. E se Deus é bom, e é, porque a Bíblia diz que Ele é, e se Deus é justo, e é, porque a Bíblia diz que Ele é, estamos tranquilos. Por quê? Porque Jesus fez a aliança conosco, derramou o sangue dele na cruz por nós. Somos preciosos aos olhos de Deus. Não merecemos tanta consideração, tanto amor, tanto investimento do próprio Deus na nossa vida. Mas a Bíblia revela que o Senhor nos colocou numa posição excelente. Aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creram no Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus fez uma aliança conosco chamada Nova Aliança, eu não tenho motivo, eu fico, mas eu não tenho motivo de estar ansioso, de ter medo, de viver preocupado, de estar deprimido. É claro que tem vários tipos de depressão, mas pensando em depressões por conta das questões da vida e às vezes até espirituais. Eu não deveria estar. Eu fico porque sou pecador, mas não deveria, por tudo o que Jesus fez por nós e lemos na Bíblia Sagrada. O plano de Deus vai se cumprir. Isaías 46:10 diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. E aqui perceba, certamente o Senhor está falando dos profetas. Tudo que os profetas anunciaram vai se cumprir. Deus, quando o profeta anuncia o que vai acontecer no futuro, Deus está dando pistas, né, reveladas sim, mas da sua vontade oculta. E muitas dessas profecias se referem ao Senhor Jesus Cristo, ao reinado de Jesus, do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, à volta de Jesus e uma série de outras profecias mais específicas sobre esses eventos escatológicos. Ainda vai acontecer, o Senhor está dando pistas. Por quê? Porque quando acontecer, aí as pessoas vão, olha, Deus falou isso na Bíblia Sagrada, por meio dos profetas Isaías, Jeremias, Zacarias. Então, é importante eu crer no Senhor. Interessante, nós lá na igreja estamos pregando sobre Isaías, e quando o profeta fala da queda da Babilônia, no capítulo 13 e 14 de Isaías, o império que estava em vigor na época do profeta Isaías, não era a Babilônia. A Babilônia nem tinha crescido como império, ainda era um reino ali. O império assírio estava dominando, estava às portas de entrar em Jerusalém, o rei Ezequias, filho de Acais. Ou seja, Isaías proferiu algo do futuro que estava improvável de acontecer, porque o império era o assírio. Babilônia nem tinha crescido.
foi o que aconteceu. A Babilônia cresceu, tomou o Império Assírio, se tornou uma grande potência e realmente caiu lá sob Belsazar, Daniel 5, Ciro invadindo a Babilônia. A profecia se cumpre séculos depois. Isso mostra para os antigos e para nós hoje como a palavra de Deus é verdadeira. Ela revela a vontade do Senhor e ela vai se cumprir. Aquilo que Deus anunciou vai acontecer. O conselho de Deus permanecerá de pé e Deus diz: farei toda a minha vontade. O Salmo 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, tudo que Deus disse vai se cumprir de fato. A vontade de Deus, então, entendemos que ela é uma só. Mas devido ao entendimento humano, nossa mente às vezes precisa de certas explicações e instruções. O Senhor revelou a sua vontade e expressou-a de algumas maneiras para que o homem pudesse compreender. Nós já vimos até aqui uma vontade revelada e uma vontade oculta. Qual que nós devemos buscar? A vontade oculta? Não, a vontade revelada. Porque a oculta, só Deus sabe. Só Deus sabe. E Ele deu a conhecer aos seus profetas alguns aspectos. E nós não somos Abraão, né? Para um anjo nos visitar. Não é verdade? Se Deus quiser, pode visitar, claro. Mas numa perspectiva geral, eu não chego nem perto de Abraão, que teve uma grande missão dada por Deus, mesmo pecador, cometendo erros que eu cometeria talvez piores. Abraão, ele completou ali relativamente bem a sua missão como patriarca da nação de Israel. Mas o fato é que a vontade revelada de Deus é a Bíblia Sagrada. A vontade oculta é o que está acontecendo. E nessa perspectiva, tudo que aconteceu desse minuto para trás, a gente chama de quê? Vontade de Deus. Tudo que aconteceu desse minuto para trás é a vontade de Deus. Por quê? Porque se concretizou. Aconteceu. No passado aconteceu um problema assim. Aquilo foi a vontade de Deus. Mas me traumatizou e magoou. É difícil. A culpa não é de Deus. É do pecado e dos pecadores. Mas foi a vontade de Deus. Como entender? É difícil. Como lidar? Não é fácil. Certamente. Aí entra aconselhamento bíblico, estudo das Escrituras, para entender certas situações difíceis que passamos na vida. Mas foi a vontade de Deus. Assim como Daniel foi levado cativo para a Babilônia, aproximadamente 14 a 15 anos de idade. Certamente os pais dele e sua família foram mortos na invasão ali em Jerusalém, 605 a.C., a primeira deportação. Não foi fácil. Mas quando você lê o capítulo 1, você vê um jovem, para nós adolescentes, né? Para eles lá, na época um jovem forte, determinado, ele devia estar passando por muitos problemas, né? Muito sofrimento, certamente, mas firme na vontade revelada do Senhor. Mas podemos entender também a vontade revelada antecedente e a vontade revelada consequente. Como assim? Vontade revelada antecedente, o que Deus espera de nós. A ideia do que Deus está esperando que eu faça, também revelado na Bíblia. E a vontade revelada consequente, o que Deus faz conosco em virtude dos nossos atos. Então, se eu obedeço, eu terei a bênção. Se eu não obedeço, eu terei a maldição. É o que a gente vê lá, Levítico 26, né? Deuteronômio 28, 26, 27, Levítico, Deuteronômio 28, textos que falam da bênção e da maldição. Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu semeio o pecado, como eu quero colher as bênçãos do Senhor? Se a minha fé é só ritualista e externa, como eu posso glorificar o nome de Deus? Eu tenho que ter o meu coração transformado, realmente contrito, sempre buscando arrependimento de pecados, para poder glorificar o nome do Senhor da maneira adequada. Então você tem uma vontade revelada antecedente, uma vontade revelada consequente. Você tem uma vontade consequente legal e uma vontade consequente pela graça. O que é uma vontade consequente legal? É quando somos julgados pela lei, a lei do Senhor. Pequei, aí tem a consequência do meu pecado. Isso pensando mais na nação de Israel, mas nós também, obviamente, temos o juízo de Deus sobre nós quando cometemos certos pecados.
E tem a vontade consequente pela graça. É quando Deus olha para nós, fizemos besteira, cometemos pecado, o negócio está feio, Deus tem misericórdia. Deus não nos pune. Deus dá outras oportunidades. E você, crente que passa por isso, deve ficar maravilhado, assim, deve ficar extremamente abismado com o amor de Deus, porque você cometeu uma coisa muito ruim e o Senhor te deu uma grande oportunidade de recomeço. É a misericórdia do Senhor. E nós temos o exemplo de tudo isso que falamos na vida do profeta Jonas, quando ele foi ali pregar aos ninivitas, pensando, todo mundo conhece bem o livro de Jonas, então pensando na vontade revelada de Deus, Deus revelou ao profeta a lei do Senhor, por isso não seria difícil para Jonas reconhecer o pecado de Nínive. Ele sabia que Nínive estava em pecados, porque Nínive não seguia a lei do Senhor, a lei de Moisés, a vontade de Deus. A vontade oculta do Senhor naquela história. Deus ocultou de Jonas o propósito de trazer redenção à cidade. Deus mandou Jonas lá, dizendo, vai e prega, né? Daqui a 40 dias a cidade será subvertida, ou seja, destruída. Mas Deus não revelou, ficou oculto ao Senhor, que Deus não queria destruir a cidade. Deus queria salvar a cidade. E o meio para salvar a cidade era a pregação do profeta Jonas. Creio eu que Jonas não pregou só essa frase de juízo, entende? Por quê? Porque pelo relato o rei e o povo se arrependeu dos pecados. Eles colocaram a roupa da humilhação, um pano de saco e cinza sobre a cabeça. É arrependimento de pecado. Creio eu que o relato do profeta é sintético e que muito provavelmente Jonas pregou a mensagem do Messias, do descendente da mulher lá de Gênesis 3,15, que é o Senhor Jesus Cristo. É muito provável que isso tenha acontecido. E então aquele povo todo creu no Senhor. A vontade revelada antecedente aqui, Deus mostra ao profeta a tarefa de anunciar o juízo de Deus para Nínive. Então Deus revelou ao profeta a necessidade, vá para Nínive. A gente sabe que ele deu uma fugida, né? Mas depois de um banho no mar, né, lá no fundo na barriga do grande peixe, ele aprendeu. É aí que está, né? Às vezes é um padrão do Senhor. Está na Bíblia. Deus está dizendo como você tem que fazer. Você está na igreja vários dias na semana, ouvindo a palavra de Deus, lendo na sua casa, vendo na internet pregações e tudo mais, e você decide não obedecer, aí é difícil, né? Deus pode agir em misericórdia e ter paciência com você, mas o Senhor também pode fazer como fez com Jonas, né? O profeta. Então Deus pode dizer, você vai, eu quero que você vai. Deus criou uma forma que não tirou a liberdade de Jonas, mas deu uma boa empurrada, né? E Jonas, ali arrependido do pecado, foi pregar para Nínive. E tem a vontade revelada consequente. Deus mostrou as consequências de rejeitar o seu chamado, né? A destruição para Nínive. Então, você não quer pregar a destruição para Nínive, vai ter consequência. Então, é aí que Deus... Agora, veja bem, Deus revelou isso para Jonas. Era um profeta, é diferente. Na nossa vida, como Deus se revela a nós? Bíblia Sagrada. E Deus revela. Qual a mensagem para todo crente? Jonas recebeu uma mensagem específica de pregar aos ninivitas. A mensagem para nós: todos nós somos missionários que têm que pregar o evangelho aos perdidos no pecado. Na universidade, na escola, nos meios, nos círculos sociais em que vivemos, na rua, na família, com os vizinhos, todo canto, todo crente. Pode ter até um programa da igreja para evangelizar especificamente, mas a ideia é que a igreja, amanhã, segunda-feira, voltando ao seu exercício em sociedade, a igreja, cada indivíduo vai anunciar o evangelho. Talvez não de uma maneira formal, com um plano ou um estudo bíblico, talvez sim, se for possível. Muitas vezes esse evangelho é proclamado pelo seu testemunho, pela sua vida, com uma Bíblia que você dá de presente, ou um folheto, não sei mais se usam folhetos hoje, né? Eu não evangelizo mais com folheto, mas pode ser também. E muitas outras formas de proclamar e anunciar o evangelho do Senhor. Então, e aí vem a vontade consequente pela graça. Deus teve misericórdia de Nínive, né? Deus se compadeceu dos ninivitas. Mas vem também a vontade consequente legal de Deus. O que significa? Legal não é legal, legal é da lei. Cerca de 100 anos depois, Naum profetiza
que os ninivitas, né, seriam destruídos porque voltaram às práticas do pecado e da idolatria e rejeitaram ao Senhor. Houve salvação para eles, houve provisão de salvação para eles, mas um século depois já estavam perdidos. Resultado? Condenação, destruição, e foi o que aconteceu ali. Então você percebe como a vontade de Deus é uma só, mas ela se expressa de várias formas: uma revelada, uma oculta, uma consequente, uma antecedente, uma da graça e uma da lei, no sentido de juízo para aqueles que não cumprem a sua vontade. E agora, afunilando esse aspecto, a única vontade de Deus é a que nos interessa, né? Tem uma vontade de Deus do prazer e tem uma vontade de Deus do propósito, mas é uma vontade de Deus só. Tem a vontade de Deus do prazer de Deus, mas tem a vontade do Senhor do propósito, mesmo sendo uma vontade só. Então você vê isso lá em Mateus 23, 27. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, qual a vontade aqui de prazer e de propósito? Deus tem prazer nos fariseus e escribas? Não. Certamente Deus não tem prazer naquele tipo de prática, embora eles conhecessem muito a lei. Mas Deus tem um propósito para eles? Sim, porque ainda permite que eles estejam existindo. Então é assim que a gente percebe uma única vontade de Deus, mas uma vontade do prazer de Deus e uma vontade do propósito do Senhor. Então, a vontade de Deus é uma e simples, mas é representada nas Escrituras destas duas perspectivas. Então você lê lá em Mateus 6,10. Mateus 6,10, quando o Senhor ensina a orar, diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus é feita quando ele executa o conselho secreto da sua providência. Então quando ele executa esse conselho secreto que só está com ele e ele realiza, é a vontade de Deus. Então nós oramos pela vontade. Faça-se a tua vontade. E é assim que devemos orar. Eu não sei qual a vontade, por isso eu oro, faça-se a tua vontade. Eu posso até orar mais específico: Senhor, abençoa para que eu entre neste emprego, mas faça-se a tua vontade. Lembra do Senhor Jesus Cristo no Getsemane? Senhor, como é que o Senhor Jesus orou, né? Se possível for, passa de mim este cálice. Era possível? Não. Jesus sabia disso? Sim. Isso não ia acontecer. E por que Jesus orou assim? Lembra que Deus, ele estava na figura de servo, humilhado. Não só um ser humano, mas um ser humano humilhado. E ele estava ali naquela situação, sofrendo. Lucas diz que transpirava até gotas de sangue, de tanto sofrimento. Você imagina um ser que nunca teve começo, nunca vai ter fim, e agora ele é limitado a uma forma física? Deus, ele não tem forma. Deus, ele é ilimitado em todos os aspectos. Deus não tem forma física. Deus é espírito, não tem como saber como Deus é. Deus, ele sustenta tudo o que existe. E Deus se fez carne em Jesus. Então você imagina o tamanho do sofrimento, das limitações que o próprio Jesus se autoimpôs para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Por isso ele ora daquela forma. Se possível for, ele sabia que não era, né? Passa de mim este cálice, o cálice da ira de Deus, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Qual vontade? A vontade revelada. A oração de Jesus em João 17, Jesus vai dizer o quê? Veio para glorificar o Pai. E como ele iria glorificar o Pai? Morrendo na cruz pelos pecadores. Então tem que ser feita a vontade revelada do Senhor. Somos ordenados a orar, sim, para que, em outro sentido, a vontade de Deus seja feita. Então essa é a ideia. Até as nossas orações são contempladas ali dentro do plano de Deus. As nossas orações não vão mudar o plano do Senhor. Elas fazem parte do plano de Deus. Talvez seja difícil, né? Devemos orar. Jesus ensinou a orar incessantemente,
né? A oração é um exercício de fé e de relacionamento com Deus. Mas entenda, sempre vai acontecer aquilo que Deus determinou que vai acontecer. Então, às vezes, a vontade de Deus combina com a vontade humana. Às vezes, não. Lá em 2 Samuel 12, do 11 ao 12, trata, né, de como o filho de Davi ali, ele trouxe muita dificuldade e maldade, Absalão, para a casa de Davi. Então, aconteceu e combinou com a vontade de Deus o que Absalão queria, né, o reino de Davi. Deus profetizou como maldição por conta dos seus pecados, que a casa dele passaria por muitas situações difíceis e de destruição. Então perceba que o Senhor, ele age e às vezes a nossa vontade humana combina com a de Deus, às vezes isso não vai acontecer. Então, por fim, lembre-se que Deus sempre é ativo em sua vontade. Nunca Deus é passivo. Nunca Deus está esperando para que o homem decida e Deus dê o aval. Concorde. Não, já que você quer isso, eu vou fazer aquilo que você quer. Não é assim. Isso é um erro, é um engano. Deus, ele é um Senhor soberano. Tudo está determinado e tudo vai acontecer como o Senhor quer. Observe então a expressão que muitas vezes é usada, e aqui talvez muitos crentes usem. Deus permitiu que isso iria acontecer. Já ouviram essa expressão? Às vezes nós usamos para poder amenizar, meio que ajudando no que se refere à bondade de Deus quando coisas ruins acontecem. Mas não significa que Deus permitiu, né? Isso enfraquece a pessoa de Deus. Isso faz com que Deus seja um Senhor passivo. Deus, ele não é passivo. Pelo contrário, ele age ativamente. E tudo o que acontece é pelo querer de Deus. Guerras, destruições. Jesus pregou isso em Mateus 24. Vão acontecer e vão ampliar. Tudo isso vai ser ampliado. Falsos cristos, falsos profetas, essas coisas terríveis, fomes. Isso vai acontecer, vai ser ampliado da época de Jesus para cá. E é o que está acontecendo. Isso foi a vontade de Deus. E foi o que Deus quis. Mas Deus é culpado por tudo isso? Não. Isso é o ser humano pecador que escolhe. E pela lógica da Bíblia, nós entendemos o seguinte. Para que não houvesse maldade no mundo hoje, quando Adão e Eva pecaram, Deus deveria ter mandado os dois para o inferno. Pronto. Não teria maldade no mundo hoje. O Senhor simplesmente foi misericordioso e deu oportunidade de salvação para aqueles que Ele quis salvar. Então perceba que Deus não é mau e que Deus não permite as coisas. O Senhor tem um plano todo bem elaborado, inclusive para que o homem viva nesse plano. E o que é esse plano para nós? Ser a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Como justos vivermos para a glória de Deus. Então, a Bíblia usa sim esse verbo permitir em 1 Coríntios 16, 7 e Hebreus 6, 3. Isso faremos se Deus permitir, mas no sentido de entender, né, a relação dos decretos de Deus, não no sentido de fazer Deus alguém passivo. Acontece que Deus frequentemente se mostra o feitor, o causador mor de males. Né? Isso acontece, está na Escritura, Abacuque 1, do 5 ao 6, diz assim: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então Deus decretou que existiriam ali um império que levaria cativo Israel. Por quê? Por conta dos seus pecados. Lembre-se, os profetas passaram séculos alertando Israel dos seus pecados. Desde a lei de Moisés, em Deuteronômio 28, já foi avisado que se eles não guardassem a lei, viriam a nação de longe, roubariam os seus campos, matariam suas famílias e eles seriam levados para outra nação. Isso não é uma profecia, está lá em Deuteronômio 28. Isso é o aspecto da maldição da lei se você não obedece ao Senhor. E aqui, séculos depois, em Abacuque,
Deus está simplesmente cumprindo aquilo que ele prometeu que haveria de fazer. Então, compreendemos que a vontade do Senhor, ela é assertiva. Deus não é passivo. Deus não muda. O plano dele não se altera por conta de nós. Então, como descobrimos a vontade do Senhor? É simples. Nós temos o dever, como crentes em Jesus, de conhecer a verdade revelada de Deus. Essa é a que nos interessa. A verdade, a vontade revelada. A vontade oculta não tem como sabermos. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então o Senhor, ele não só sabe. Dizer que Deus sabe todas as coisas é você pensar que o Senhor aprendeu, né? Ou então que Deus, ele percebeu como as coisas são. Não. Deus não só sabe, Deus escreveu, decretou, construiu toda a realidade. E depois da queda do homem no pecado, o Senhor continua sustentando, soberano sobre tudo. Cabe a nós conhecer a vontade revelada. Mas isso não significa que nós não devamos procurar entendimento no Senhor para as questões cinzas da nossa vida. Existem questões cinzas, questões complexas, é disso que trata a ética. Quando eu entendo pela Bíblia Sagrada os mandamentos do Senhor, as determinações de Deus, é fácil tomar decisões, mas algumas ainda ficam mais difíceis. Apesar de dizer, e é verdade pela Escritura, que nós não devemos nos preocupar com os mistérios, segredos, ou com essa verdade, a vontade oculta de Deus, que é o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora, nesse dia ainda, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho como saber, mas a Escritura nos dá um caminho para tomar decisões mais acertadas no que se refere ao nosso futuro, às coisas que ainda estão por vir na nossa vida. Só que esse método nós vamos observar hoje à noite, dentro da Bíblia Sagrada, nada místico, é claro, como tomar decisões nas áreas mais complexas e cinzas da nossa vida. A Bíblia orienta? Orienta. E como é isso? Vamos ver à noite, para que o Senhor nos abençoe e nos ajude, para que nas questões difíceis, pensando especificamente nos jovens, saibamos decidir, tomar decisões, nos posicionar adequadamente para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje. Obrigado, Senhor, por juntos podermos te adorar e glorificar o teu nome e conhecer a tua vontade revelada. E perceber que o Senhor é um Deus soberano e todo-poderoso, bondoso, maravilhoso, e que tudo está nas mãos do Senhor. E quem somos nós? Somente pequenos servos que estamos aqui para participar como um privilégio do teu plano maravilhoso de redenção para a glória do Senhor, através do ministério da igreja. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais interessados com o teu plano de redenção para as nossas vidas, com a proclamação do evangelho do reino, do que com os mistérios e segredos que muitas vezes procuramos de maneira mística, emocional ou pelas experiências, numa tentativa, muitas vezes, de acertar. Dai-nos esta sabedoria que vem do Senhor, para que assim, ó Pai, estejamos vivendo de uma maneira que te agrada e glorifica o teu nome. É o que eu te peço, ó Deus, esta bênção para todos nós aqui, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.